O tema da nossa mensagem desta noite é: sem Deus, tudo é ilusão. Sem Deus, tudo é ilusão na vida das pessoas. As pessoas que não têm Deus, elas se iludem com qualquer coisa. Qualquer promessa falsa ou mentirosa que alguém faz, a pessoa acredita. Ela vive de ilusões, ela vive de imaginações. Ela imagina algo merambulante e já acha, não é assim. Quem tem Deus, ele tem certeza de quem é e daquilo que quer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Deus, ele quer a cada dia nos ensinar, nos instruir na sua palavra. Mostrar para nós, como igreja dele, como povo dele, que podemos confiar 100% nele, porque ele nunca mudou e nunca muda, e ele não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus. Aquele Deus que falava com Abraão, é o mesmo Deus que está falando comigo e com você agora, em nome do Senhor Jesus. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que está aqui na pessoa do Espírito Santo, olhando para mim e para você, examinando o meu e o teu coração. E ele opera milagres com certeza. Jesus é aquele que ele diz que ele veio para transformar vidas. Ele veio para mudar a história da raça humana. Ele não veio simplesmente para tentar, ele veio para mudar. E é tanto que ele diz que ele veio para salvar o que se havia perdido. A raça humana sem Jesus está totalmente perdida, desorientada, não tem rumo na vida e não sabe para onde ir. Mas com Jesus nós sabemos que nós temos direção certa e sabemos qual que é o caminho que nós temos que seguir. O caminho é Ele é o caminho, né? Uma pessoa me falava hoje, dizendo: pastor, eu ouvi algumas pessoas pregando que Jesus é os caminhos, mas eu não entendi bem, os caminhos, ele não é o caminho. Eu falei, sim, ele é o caminho, não tem outros caminhos que levam até Deus, até o reino dos céus. Só existe um caminho que nos dá acesso ao Pai, nos dá acesso ao trono da graça, nos dá acesso ao nosso lugar reservado nos céus. Esse caminho se chama Jesus de Nazaré. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta aonde ele abre e dá acesso para que todos se acheguem até Deus. Sem Jesus ninguém vai ter acesso a Deus. Não se iludam, não se engane. Por isso que o tema hoje é: sem Deus tudo é ilusão. As pessoas andam acreditando em tudo que é coisa. Elas fazem alguma coisa de madeira, de pedra, de bronze e acham que aquilo pode ajudar ela. Tudo ilusão. Deus, ele não aceita colocar amuleto ou intermediário. Só existe um intermediador entre Deus e o homem, e esse intermediador se chama Jesus de Nazaré. Não adianta colocar outro intermediário, porque isso é ilusão, isso é mentiroso e é falso, é enganoso. Jesus é a verdade que liberta, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Aqui onde Deus prova para o mundo o amor que ele tem por para cada uma das almas. Deus, ele ama todos os seres humanos. Ele abomina o pecado, mas ama as pessoas. E Deus, ele não se alegra com as pessoas que vivem no pecado, não. Ele se entristece, ele tem compaixão dessas pessoas. E todos os dias o Espírito Santo trabalha para trazer essas pessoas à presença de Deus, trazer essas pessoas à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em nome de Jesus. Aqui o texto começa falando o seguinte, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aqui Deus, ele dá a prova, o quanto ele ama as pessoas, o quanto ele ama o ser humano. Deus, ele não fez nenhum ser humano para eles crescer, envelhecer, morrer sem o conhecimento da verdade. Deus dá chance para todos chegar ao conhecimento da verdade. A escolha
e a decisão é de cada um, mas a verdade ela tem que ser pregada. As pessoas precisam ouvir a verdade, como nós estamos ouvindo agora, que só através da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, elas têm a chance de conhecer e querer vir para Jesus, ou então permanecer onde elas estão. Tem que ouvir e tomar uma decisão, se ela quer Deus, ou ela quer viver no mundo perdido, assim como Jesus, ele fala aqui, no texto, a palavra fala aqui no texto, aqui no final, porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas, a tal ponto de pegar o seu único filho, Jesus Cristo, e morrer, ser pregado na cruz, ser crucificado, para salvar as almas perdidas. Foi para isso que Jesus morreu, para salvar a humanidade. E nós não podemos desprezar, ou não podemos ficar de boca fechada, sem falar de Jesus para as pessoas, porque nós temos que falar que Jesus morreu por elas. Mas eu estou bem assim. Não, se a pessoa estivesse bem, sem o conhecimento da verdade, Jesus não precisaria ter morrido. Então Jesus ele morreu, deu a sua vida para resgatar o ser humano que ainda não tem o conhecimento da verdade. Então elas precisam ter um verdadeiro encontro com a verdade, para que elas sejam perdoados os seus pecados e se tornem cidadãos do reino dos céus, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, em nome de Jesus. Então o Evangelho é pregado para isso, para tirar a cegueira espiritual da mente das pessoas, porque a maldade dos espíritos malignos é tão grande, que eles cegaram o entendimento das pessoas, para que elas, com um propósito. Qual que é o propósito? Que os demônios do inferno cegaram as pessoas no entendimento. O propósito de Satanás é que elas nunca cheguem ao conhecimento da verdade, para que elas continuem presas na cegueira espiritual e venham a morrer, porque aqui o texto diz, no final aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna, ela só vai acontecer se a pessoa estiver em Cristo Jesus. Se ela não entregar a sua vida para Jesus, então essa morte eterna, ela está reservada para todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, porque a salvação é só através dele, e não tem outro que possa salvar, a não ser o Senhor Jesus. Esse é o Evangelho do poder de Deus, aonde Jesus mandou pregar. É esse Evangelho que Jesus pregou e mandou nós darmos continuidade, pregando a verdade, que só a verdade tem o poder de desbancar a mentira, e aí fazer com que as pessoas ouçam e entendam. Se ela não entregou ainda a sua vida para Cristo, precisa se entregar de corpo, alma, espírito e coração, e receber do Senhor Jesus os perdões dos seus pecados, os quais elas estão mortas espiritualmente por causa desses pecados, que levou elas a esta condição. Não foi porque o ser humano quis, porque ela se sujeitou, porque alguém transmitiu esse pecado, no caso Adão. Adão, quando ele caiu, Satanás usou esta porta para transmitir o pecado na raça humana, e todos os seres humanos foram contaminados, ou seja, foram sentenciados à morte eterna. Aí Deus fala: não, eu não fiz o ser humano para que eles venham, cresçam, morram e não cheguem ao conhecimento da verdade. Então eu vou enviar o meu filho para resgatar todos aqueles que venham a crer no que ele aceitou, ou seja, na morte de cruz, em nome do Senhor Jesus. É esse o Evangelho que ele tem que ser pregado todos os dias, o Evangelho puro e cristalino, com o único intuito e interesse de levar as pessoas ao conhecimento da verdade, levar ao conhecimento que Jesus não fez algo porque foi obrigado, ele fez isso. Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, todas essa trindade unidos, eles fizeram isso em comum acordo, e Jesus aceitou, por amor, pagar o preço no meu e no seu lugar, e no lugar daquele que ainda não conhece a palavra do Senhor.
Então Jesus, ele diz aqui, e Deus ele prova que ele ama. Ele amou e ele continua amando a raça humana, meus irmãos. Isso é um amor que não tem limite, esse amor de Deus. E esse amor de Deus que está em nós tem que ser expressado para as outras pessoas em nome de Jesus. Não feche a sua boca, ou tenha oportunidade, fale do amor de Jesus para as pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio do amor de Deus, com certeza eu não vou dar trégua para a minha alma, dar descanso para a minha alma, sem eu falar de Jesus para esta pessoa. Parou de frente a você, teve a oportunidade, fala do amor de Cristo para ela, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que eu tenho que falar do amor de Cristo para as pessoas, pastor? Eu tenho que falar porque Deus me amou e hoje eu estou salvo. Você que já entregou sua vida para Jesus, você está salvo, igreja. Então você não pode ser tão egoísta de pensar, eu estou salvo, eu vou me acomodar. Não se acomode. Deus nos amou, nós aceitamos esse amor, cremos em Jesus, entregamos nossa vida para Ele. Nós temos agora que transmitir esse amor que está no nosso coração para outras pessoas em nome de Jesus. Dentro de casa, fora de casa, fale do amor de Cristo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não dê trégua para a sua alma, não seja tímido, fale de Jesus. Surgiu a oportunidade, fale de Jesus. É isso que Deus espera de cada um de nós, expressar o amor dele que está em nós para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. É o Espírito Santo dizendo, não se acomode, fala de Jesus. Como o profeta Isaías uma vez ele disse, Senhor, como é que as pessoas vão ouvir a tua palavra se não tem quem pregue? E realmente é verdade. Como é que as pessoas vão ouvir a verdade se não tem quem pregue a verdade? Então nós precisamos pregar a verdade para que as pessoas ouçam a verdade. E através da verdade, o Espírito Santo trabalha na vida delas em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós temos muita chance de falar de Jesus dentro do nosso lar e não falamos, talvez por timidez. No momento que nós convidamos a família, vem almoçar em casa ou vem jantar em casa, senta todo mundo na mesa, coloca uma palavra ali antes do almoço ou do jantar, coloca a palavra de Deus, traz uma mensagem, faz uma oração, olha que coisa bonita, isso agrada ao Pai, isso edifica o lar em nome de Jesus. Família abençoada é isso, está sempre ali se colocando na presença de Deus e colocando os seus entes queridos na presença de Deus, em nome de Jesus. Deus ele quer ver o meu lar e o seu assim, um lar feliz, um lar sem contenda, sem discórdia, sem desavença, um lar sem briga, um lar alegre, porque aonde o Espírito Santo está, aí tem alegria, em nome de Jesus. Olha o versículo 17, porque Deus enviou Jesus ao mundo, não para que condenasse as pessoas. Jesus não veio condenar ninguém. Eu já expliquei para os irmãos que quando a Bíblia se refere ao mundo, está falando às pessoas. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus jamais ele condenou ninguém, simplesmente ele traz a verdade, ele traz a mensagem dele, e a verdade quando ela vem, ela bate de frente contra a mentira, contra o engano, e muita gente vai de encontro à verdade, porque não aceitam a verdade, elas gostam de viver no engano, e é por isso que Jesus batia de frente com os fariseus, com os hipócritas, que nem eles chamavam, pessoas que tinham muito conhecimento, mas não tinham sabedoria, pessoas que eram cheios da letra, mas não tinham sabedoria nenhuma, só tinha letra, e aí eles se apegavam o quê? A letra, a velhice da letra, e aí eles não quiseram abrir mão da letra, e aí bateram de frente com o Senhor Jesus, não aceitaram a verdade, e isso foi com Jesus, vai ser assim até o resto, até o dia que Deus
acabar com tudo esse planeta Terra aí, vai ser assim. Uns vão crer, outros não vão crer. Mas nem porque não vão crer, alguns não vão crer, nós vamos deixar de falar do amor de Deus para elas em nome de Jesus. Todos precisam ouvir a verdade, ouvir o Evangelho do poder de Deus em nome de Jesus. Porque Deus enviou seu Filho único, seu Filho ao mundo, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. As pessoas são salvas através do Senhor Jesus. Falei e vou repetir: não existe salvação fora do Senhor Jesus. A vida sem Deus é ilusão pura. Uma vida sem Jesus é uma vida sem rumo e sem direção. Uma vida sem Jesus é a pessoa andar sem saber para onde ela vai. Ela não tem rumo, não tem direção. Ela vai achando que está no caminho certo. E ela está na contramão daquilo que Deus quer para a vida dela. É através da entrega da sua vida para o Senhor Jesus que o Espírito Santo passa a dirigir os nossos passos. Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, nós aprendemos a orar. E nas nossas orações nós colocamos os nossos sonhos, planos e projetos nas mãos do Senhor. E pedimos que Ele nos dirija os nossos passos. E aí é onde Ele passa a nos dirigir os nossos passos. E aí é onde Ele diz qual que é o caminho, o rumo, a direção que devemos tomar. Sempre através da sua direção, dos seus cuidados, da sua palavra, das suas orientações em nome do Senhor Jesus. Não podemos esquecer que Jesus enviou o Espírito Santo, foi para isso, porque Ele sabe que o ser humano, o rebanho de Cristo, ele faz a comparação como um rebanho de ovelhas, desses bichinhos mesmo, ovelha, que andam pastando. E muitas das vezes tem ovelhas que se desgarram do rebanho. E o sumo pastor, ele está cuidando dela, mas tem que ter um pastor aqui na terra para ir dirigindo, cuidando desse rebanho, para não deixar aquela ovelhinha mais fraca desgarrar, ou então aquela ovelhinha mais fraca ficar para trás. Não. Nós temos que ter o cuidado de cuidar de todas, em nome de Jesus. Temos que ter a vigilância e o cuidado. Aquele que está mais forte tem que alimentar a mais fraca, e nós não podemos deixar ninguém para trás. Porque nós sabemos que nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Nós temos muito valor para Deus. Uma alma tem muito valor para Deus. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 15. É só você voltar um pouquinho, você está em Lucas. Lucas capítulo 15. Versículo do 1 ao 7. O texto diz assim: aqui Jesus, aqui tem 4 parábolas no Lucas 15. Cada parábola é uma parábola muito, muito tremenda. E aqui no 15 é a parábola da ovelha e da dracma perdida. Presta atenção nesses versículos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para fazer o quê? Para ouvir a pregação do Senhor Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo:
Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-lo? Dá uma parada aqui. Veja esta parábola que Jesus está fazendo. É como se Jesus estivesse aqui falando: olha, cuida bem do meu rebanho. Pastor, cuida bem do meu rebanho. Fica de olho em todas as minhas ovelhas. Se você perceber que tem alguma ovelha, faz uma semana, 2 semanas que não vai ao culto, vai atrás dela. Não dê descanso para a sua alma enquanto você não souber o que está acontecendo com ela, aonde que ela está, se ela está bem, se ela está doente, se ela está enferma. Jesus está dizendo: ó, vai atrás, deixa as demais e vai atrás dela. Veja a importância que cada um de nós temos para Deus. Uma alma para Deus, ela tem muito valor, igreja de Cristo. Tem até um louvor que diz assim, ó, que não tem dinheiro desta vida que possa comprar uma alma, e não tem mesmo, não tem. O valor que tem uma alma é algo maravilhoso e precioso para Deus. E aí no versículo de número 5, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: quando uma alma se arrepende, Deus e os anjos dos céus fazem festas nos céus por uma alma que se arrepende. Ele está dizendo aqui, ó, essa perdida é aquela ovelha que precisa ser resgatada para ser colocada no rebanho, assim como nós estamos. Resgatada para que ela seja ensinada na palavra de Deus, ela chega ao entendimento, se arrependa dos seus pecados, Deus perdoa, e aí é aquela festa nos céus dos anjos e o Pai Todo-Poderoso por uma alma que se arrepende. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 10. É festa o ano inteiro nos céus, em nome de Jesus. Isso, Jesus, ele pregava essas parábolas para os espirituais. E o Espírito Santo nos mostra para nós, nesta noite, o quanto Deus, ele ama as pessoas, ele ama as almas. E o quanto ele se entristece quando as pessoas resistem em não querer receber o perdão do Senhor. Isso ele fica triste, porque o preço que foi pago foi um preço muito alto, para que elas possam entender que elas precisam se chegar a Ele, a Deus, ao Senhor Jesus, e entender que elas estavam realmente na contramão daquilo que Deus quer para elas. Ela se volta, pede perdão, Deus perdoa, essa alma é salva e é colocada no rebanho e passa a ser mais uma ovelhinha cuidada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer com as pessoas, irmãos. O Evangelho ele é ensinado, é pregado para isso, para que as pessoas entendam e queiram ser ovelhas do aprisco do Senhor Jesus. Ela precisa querer. Se ela não quer, ela vai ficar fora do aprisco. E o 7, olha aqui o 7, acabei de falar. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus, por um pecador que se arrepende. Festa nos céus, por um pecador. Deus não está falando por 1000 pecadores, por 10 ou por 2, por um. Então, se nós salvarmos uma alma por semana, é festa hoje,
Se salvarmos 10 almas, é festa o ano inteiro, nos céus, os anjos festejando. Deus alegre o tempo todo. Se tem algo que nós fazemos para alegrar o coração do Pai, é salvar uma alma para Ele, em nome de Jesus. Isso é a coisa mais valiosa que podemos fazer para Deus, é levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Mas, olha que ele diz aqui, no versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, aqueles que já estão salvos, glória a Deus, amém. A festa vai ser para aqueles que estão chegando. Para o filho pródigo, em nome de Jesus. Que a parábola do filho pródigo também está aqui, mas não é isso que nós não vamos pregar hoje. Amém, amados? Então, quando se arrepende, Deus está pronto para perdoar e receber nos seus braços. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo, amados. E é isso que nós temos que ter em mente e no coração, esse amor pelas almas, porque nós sabemos que isso agrada a Deus. E nós precisamos estar fazendo de tudo para agradar o Senhor. E sabemos que isso aí é um dos pontos mais altos que nós podemos fazer para agradar a Deus, é nós nos esforçarmos para pregar o Evangelho para as pessoas, expressar o amor de Deus para as pessoas em nome de Jesus. Amém? 1 João capítulo 4, rapidinho. 1 João 4. Primeiro João 4:10. Nisto está o amor ou a caridade, depende da tradução, que é a mesma coisa. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos. Ele enviou Jesus para isso, para perdoar os nossos pecados, morreu no nosso lugar. E agora que já estamos salvos, já fomos perdoados, qual que é o nosso papel agora? Expressar esse amor no coração de outras pessoas em nome de Jesus. Deus nos amou mesmo que quando éramos pecadores, Ele ama o pecador. Nós éramos pecadores e o amor de Deus falou alto, Ele nos amou. Está escrito aqui, ó. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Então, esse mesmo amor que Deus teve por mim, para me salvar e perdoar os meus pecados, é o mesmo amor que Ele tem por aquele que está perdido lá, ó. É esse amor que Ele quer, que nós expressemos na vida desta pessoa. Dizer para ele que nada está perdido na vida dele. Dizer para ele que tem solução para o problema dele. Dizer para ele que tem solução para aquela família que todo dia briga, só vive, um dorme num lugar, outro dorme no sofá, outro dorme no chão, mas não quer nem chegar perto da esposa, esposa do marido. Tem jeito sim. Quem coloca divisão na família é os espíritos do mal, e no momento que a pessoa, que a luz do Evangelho brilhar e entrar nesse lar, esses espíritos do inferno vão embora, as contendas vão embora, a paz de Cristo reina sobre esta família, o amor cresce entre esta família, e eles vão viver felizes, assim como essa foto aqui, ó, as pessoas sorrindo, crianças felizes, a esposa amando o marido, marido amando a esposa, filho amando o pai, pai amando o filho, e é assim um lar cristão precisa e deve viver esta vida de alegria, de amor
dentro do seu lar, em nome do Senhor Jesus. Se isto está faltando dentro do seu lar, precisa orar a Deus, repreender algo que é anormal dentro deste lar, e santifique a sua casa, santifique a sua vida, e tome posse daquilo que Deus já te deu, que foi amor e alegria no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje é um culto de família, onde as famílias precisam se colocar, que nós estamos aqui, diante de Deus, representando o nosso lar, representando a nossa casa, colocando tudo na presença de Deus, sabendo que é Ele que cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. É Ele que prepara para nós o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, Ele já tem tudo traçado e preparado. O que nós precisamos é entregar os nossos sonhos, planos e projetos nas suas mãos e confiar nele, descansar no Senhor, porque Jesus disse: não se preocupa com o dia de amanhã, cuida do hoje, que o amanhã só pertence a mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em dias sombrios, dias de muita tribulação, qual que é a atitude da Igreja de Cristo? Continuar confiando e dando graças a Deus, em nome de Jesus. Diante das dificuldades, diante das adversidades, o que temos que fazer? Continuar firme na oração, dando graças a Deus, em nome de Jesus. Pastor, mas como é que eu vou dar graças a Deus diante dos problemas que eu estou enfrentando, diante das adversidades que eu estou... A palavra manda, dê graças a Deus. Quem está no comando é o general de guerra. Quando você coloca a sua confiança nele, a vitória é certa, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 10, abre lá. E nós vamos encerrar em Daniel 10, e nós vamos orar em nome de Jesus. Veja o que esse homem fez diante da pior notícia que ele recebe, sentença de morte. Ele não mudou a sua fé, a sua atitude com Deus, ele foi a mesma. Daniel capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Daniel 6:10. Daniel, ele recebe, só para que eu vou dar uma introdução rapidamente para nós ir direto para o versículo, para que a gente possa entender. Aqui essa passagem, tem muitos que já conhecem o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele foi traído por uns colegas e invejosos, e eles tinham muita inveja de Daniel, e eles procuravam sempre alguma falha em Daniel para acusar, porque Daniel era um homem correto diante de Deus, homem de oração, temente a Deus, e as pessoas ficavam sempre de olho, tentando alguma coisa para prejudicar Daniel, e eles não achavam nada. Aí eles bolaram, mentes doentes, bolaram algo para incriminar Daniel, e fizeram o rei assinar um decreto, que quem não obedecesse àquela ordem do rei, era pego e lançado na cova dos leões. E a assinatura e a ordem do rei não podia voltar mais atrás. Se o rei chegou a escrever e selou, tinha que cumprir a sentença, e assim aconteceu. No momento que Daniel fica sabendo dessa notícia, olhe a atitude do homem de Deus e a mulher de Deus. Isso aqui é para mim, pastor Laranjeira, e para você, meu amado e minha amada. Quando se parar diante de uma situação, lembre quem é que está com você. Lembra do Deus que nos chamou das trevas e nos colocou na luz. Lembra daquele que mesmo nós cheios do pecado, Ele nos amou e perdoou os nossos pecados. Lembra que Ele já perdoou. Lembra do texto, meu amado e minha amada, de Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito Santo de Deus
em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Já era, não existe morte na tua vida e não existe pecado na sua vida. Você e eu já fomos perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, no dia que Satanás tentar apontar ou acusar algum mal na tua vida, alguma coisa na sua vida, lembre-se, nenhuma condenação mais há na tua vida, porque Jesus já nos justificou, fomos justificados pela graça em nome do Senhor Jesus. Não aceita, meu amado, nenhuma acusação do inferno, em nome de Jesus. Olha aqui o que aconteceu com Daniel. Daniel ficou sabendo do decreto e a sentença estava feita para que ele fosse jogado na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, versículo 10. E Daniel pôs-se quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. No momento que Daniel ele recebe a má notícia, ele continua a sua rotina de oração e dando graças a Deus. Daniel não se intimidou, Daniel não ficou assustado com medo, não sabia mais nem como orar. Não, a palavra diz aqui que ele continuou a mesma coisa que ele fazia antes, quando ele teve a má notícia. Ele continuou diante de Deus nas suas orações, e quando ele terminava as suas orações, assim como eu e você precisamos fazer, dar graças a Deus em nome de Jesus. Em tudo Deus diz, em tudo dais graças, em tudo dais graças. Senhor, eu te agradeço por esse cafezinho, Senhor, eu te agradeço por esse almoço, Senhor, eu te agradeço pelo meu trabalho, eu te agradeço pelo meu filho, te agradeço pelo meu marido, te agradeço pela esposa, te agradeço pelo ar que eu respiro, te agradeço pela chuva, te agradeço pelo sol, e vai agradecendo a Deus por tudo, porque isso é mandamento. Em tudo dais graças. Daniel recebe a notícia de sentença de morte. Imagine você ser lançado na cova dos leões, diante de leões famintos. O que iria acontecer com Daniel? Não quero me prolongar, mas aqui nós já sabemos o que aconteceu. Ele foi lançado sim na cova dos leões. O rei ficou muito penalizado, porque ele não podia fazer mais nada. Mas ele disse uma coisa para Daniel, que isso dá até arrepio. Quando eu leio esse versículo, eu fico até emocionado. Ele disse: Daniel, o Deus a quem você serve, Ele vai te livrar da boca dos leões. Até o rei reconheceu que Daniel era um homem de Deus e tinha fé para isso. E assim Daniel foi lançado na cova dos leões. Quando foi logo cedinho, quem primeiro foi lá ver o que tinha acontecido com Daniel foi o rei Dário. Chegando lá na porta lá da janelinha, que tinham colocado uma pedra na boca lá da cova lá, para que era para Daniel não conseguisse sair mesmo. Ele chega e fala: Daniel, espero que o Deus a quem você sirva te livrou dos leões. Aí Daniel responde lá de dentro: vive o Senhor, meu rei, para sempre. Daniel é tirado de lá sem nenhum arranhão. Por quê? Porque esse Deus a qual Daniel dava graças todos os dias, foi ele que fechou a boca do leão. E é esse Deus que fecha a boca do leão todos os dias, para que o leão não toque
na minha vida nem na sua, e não toque nos membros da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Porque quando você coloca seu joelho no chão e você clama ao Deus do impossível, e no final você dá graças, você está dizendo para Ele que você confia na oração que você fez, e aquilo que entregou nas mãos dEle está feito. Pode ficar em paz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.